Desde um jovem americano cuja língua triplicou de tamanho após uma picada de abelha, até um homem que ficou horrorizado ao descobrir que seu lábio dobrou de tamanho e desfigurou seu rosto, aqui estão algumas reações bizarras às picadas de insetos. Colby Freeman, um americano de 20 anos, teve uma experiência que ele não se esquecerá. Um dia, com vontade de comer um hambúrguer, este jovem fez para si 2 desses sanduíches redondos de dar água na boca e decidiu comê-los ao ar livre para aproveitar o bom tempo. Então aqui está ele, sentado e apreciando sua refeição. Mas assim como havia terminado seu primeiro hambúrguer, ele de repente sente uma dor aguda na boca. Ele abandona sua refeição e corre para o banheiro para ver o que está errado. E lá descobre, ao seu horror, uma abelha cuja picada se plantou em sua língua. Ai, pode-se dizer a ansiedade que o jovem sentiu naquele momento. Entretanto, ele arranja coragem e consegue remover o ferrão. Ele se sente um pouco aliviado, mas isso só piora as coisas porque sua língua começa a inchar até 3 vezes seu tamanho. Diante desta cena incrível, Colby pega seu telefone e grava sua língua inchada do ferrão da abelha enquanto tenta explicar, fazendo sons incompreensíveis sobre o que aconteceu com ele. Seu vídeo rapidamente se tornou viral nas mídias sociais e milhares de internautas, preocupados com sua condição, correram para dar conselhos ao jovem que pedia ajuda. Não se sabe o que ele acabou fazendo, mas o jovem recuperou mais tarde o uso da sua fala. Sua língua estava meio deflacionada e finalmente pôde contar seu infortúnio, desta vez de uma forma mais compreensível. Temos certeza de que depois desta história, Colby nunca mais comerá fora, ou pelo menos sempre fará uma pequena inspeção de seu sanduíche antes de mordê-lo. Aqui está outra história que aconteceu há alguns anos no Arizona. Thomas J., um homem americano de 41 anos na época, estava sentado em casa, em silêncio, com sua esposa. A certa altura, ele decidiu levar o lixo para fora e se sentiu mordido por algo. Ele sentiu uma dor aguda e uma pressão no braço, mas conseguiu afugentar a criatura. De volta a casa, Thomas e sua esposa descobriram um pequeno círculo vermelho em seu braço, onde a mordida havia sido feita. No início, não parecia preocupar o casal, mas algumas horas depois a condição de Thomas piorou. Seu braço ficou inchado e machucado e ele teve que ser hospitalizado. Seguiram-se vários dias de hospitalização e uma série de testes médicos para tentar compreender as razões da reação e descobrir o inseto culpado, que Thomas acredita ser uma aranha de camelo. Felizmente, Thomas J. gradualmente se recuperou da lesão, mas aparentemente continuou a sofrer os efeitos secundários, como prurido e perda de força em seu braço, por algum tempo. Está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Imagine que a primavera tenha chegado depois de um inverno muito frio. O sol está brilhando e de repente você tem vontade de fazer um piquenique com sua família. Você embala sua cesta e vai para o lugar que você escolheu para passar o dia. Mas quando você chega lá, você vê uma placa que diz: "Cuidado com as formigas de fogo". Você se sente um pouco decepcionado e não entende por que é obrigatório dar a meia volta e procurar outro lugar para fazer um piquenique. Afinal, esses insetos não vão impedir que você tenha um bom dia. Assim, você decide ignorar o sinal, espalhar seu cobertor sobre a grama e começar a esvaziar sua cesta. Mas aí você percebe dezenas de insetos lhe morderem no braço ou na perna. Você sente uma dor aguda que atravessa todos os seus membros e parece uma sensação de ardor. Não há dúvida sobre isso. Você acabou de ser picado por formigas de fogo que vieram para defender seu ninho. Essas formigas são conhecidas por causar essa sensação de ardor, daí o nome que lhes foi dado. Além disso, seu veneno é considerado como um dos mais irritantes do mundo. Assim, você não ficará surpreso ao ver centenas de pequenas espinhas características aparecerem na sua pele, como reação do seu sistema imunológico. Mas com alguma sorte, a dor e a coceira desaparecerão dentro de uma semana, e seu ferrão será coisa do passado. Pelo menos você terá aprendido que estes pequenos insetos nunca devem ser levados de ânimo leve. Não se sabe que tipo de inseto desfigurou este homem, mas talvez nem ele tenha percebido que tinha sido mordido. Provavelmente aconteceu à noite, enquanto ele dormia. Ele vai até o espelho para se olhar e lá, ele descobre ao seu horror que seu lábio dobrou de tamanho e desfigurou seu rosto. Deve ser um inseto, diz ele para si mesmo, mas não há tempo a perder. Nosso amigo consulta os médicos, que ficam surpresos ao vê-lo, mas então ele decide se filmar e falar sobre o que acabou de acontecer com ele, em um tom ligeiramente zombeteiro. No vídeo que ele compartilha, o jovem aparece completamente desfigurado e tem tanta dificuldade em falar que desperta a simpatia de uns e a hilaridade de outros.
Felizmente, a picada não foi fatal e, na verdade, ele mesmo diz que está bem no vídeo. Tudo está bem que acaba bem. A picada é agora uma má memória, mas o trabalho que este inseto deixou para trás ficará para sempre gravado em sua memória. Outro homem experimentou a mesma situação, só que ele sabia onde e como isso aconteceu. Este homem canadense, chamado Bob Williams, estava em seu jardim quando uma abelha o picou na boca. Ele estava apreciando sua cerveja quando notou uma abelha em seu copo. Infelizmente, ele só notou isso quando já era tarde demais. Com um copo na boca, ele estava saboreando sua bebida gelada. Mas o que estava destinado a acontecer, aconteceu. O bicho acabou picando ele. O resultado? Um lábio inchado e uma dor incrível. Mas ao invés de chorar sobre isso, o homem de 50 anos decidiu rir. Valeu a pena, porque este homem realmente parecia estar em um filme de ficção científica. Muita gente se machuca com mordidas de insetos, mas enquanto algumas pessoas fazem o melhor, outras pagam um preço alto. Foi o que aconteceu com Danilo Celano, por exemplo. Este ciclista italiano estava prestes a participar de uma corrida na França. Como todos os cavaleiros, ele esperava ganhar o troféu, ou pelo menos um lugar no pódio. Mas, para a surpresa de todos, ele não participou da competição. A razão? O ciclista foi mordido por um inseto em seu olho esquerdo, o que causou uma reação alérgica incrível. Apesar disso, Danilo ainda tinha esperanças de participar da corrida, mas seu olho havia mudado completamente. Por causa da picada maligna, seu olho tinha inchado a ponto de não poder mais ver direito, forçando-o a se retirar. Que azar! Mas basta olhar para o estado de seus olhos para ver como o cavaleiro italiano se tornou irreconhecível. Patrice Genet, um francês dos anos 60, teve uma experiência terrível que quase lhe custou um braço. Após um dia de trabalho, este oficial de espaços verdes de um município tinha ido para casa descansar e estava se preparando para uma boa noite de sono. Mas ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer com ele. Enquanto dormia, o homem foi mordido no braço esquerdo por um recluso marrom, uma aranha exótica e altamente venenosa. Quando acordou, Patrice sentiu uma dor aguda e ficou surpreso ao descobrir uma mordida no braço e notar que sua mão continuava a inchar no dia seguinte. Ele decidiu consultar seu médico e simplesmente tomou os antibióticos que ele prescreveu, na esperança de que sua condição melhorasse. Mas com o passar do tempo, as coisas pioraram para o senhor de 60 anos e ele correu o risco de ter seu braço amputado. Felizmente, ele foi salvo graças a uma série de operações cirúrgicas, incluindo um incrível enxerto de pele que lhe salvou a vida. Não é preciso lhe dar os detalhes desta espetacular operação ou mostrar-lhe como é o braço de Patrice, mas uma coisa é certa, a condição deste homem melhorou desde então. Hoje, Patrice está se recuperando lentamente de sua lesão e conseguiu até mesmo recuperar o uso de sua mão. No entanto, será impossível para ele voltar ao trabalho. Imagine passar suas férias em uma parte exótica do mundo e, infelizmente, encontrar-se em uma situação embaraçosa por causa de uma picada de inseto. Que desperdício! Natasha Porter, uma jovem britânica, teve essa experiência e ela pôde atestar isso. Há alguns anos, ela havia acabado de embarcar em uma viagem à Austrália. Ela estava ansiosa por umas férias inesquecíveis. Infelizmente, sua viagem logo se transformou em um pesadelo. A jovem mulher foi mordida por um inseto enquanto tomava sol, ansiosa para saborear cada momento de sua viagem. A reação que se segue é incrível e aterrorizante, pois Natasha perde a sensibilidade em alguns de seus membros e gradualmente se torna paralisada do pescoço para baixo. Os médicos são claros. Foi uma picada de mosquito que causou a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neuromuscular autoimune responsável por esta paralisia. O resultado foram várias semanas no hospital e um risco mortal para a jovem mulher. Felizmente, ela foi capaz de superar a doença e gradualmente recuperar a sensação em seus membros. Você acha que depois disso ela decidiu ficar em casa e não viajar? De forma alguma. Pelo contrário, Natasha percebeu que, depois do que lhe havia acontecido na Austrália, não queria perder mais tempo e estava, portanto, determinada a continuar suas aventuras sem parar. Algumas pessoas farão de tudo para experimentar algo estranho, como a dor de uma mordida de inseto, por exemplo. Coyote Peterson fez disso sua especialidade. Este aventureiro americano e especialista em animais queria saber como seria ser picado por uma formiga de veludo, um tipo de vespa cujo ferrão é extremamente doloroso. Ele tomou a louca decisão de viajar ao Arizona para conhecer esta criatura cujo ferrão é tão grande quanto seu abdômen. Uma vez lá, Peterson foi em busca de uma fêmea porque somente as fêmeas têm um ferrão.
Ele encontra uma, deixa-se picado e é vencido pela dor. Uma dor insuportável que às vezes o fazia gritar. O ferrão de uma formiga de veludo geralmente dura cerca de 30 minutos, então você pode imaginar o alívio que este intrépido aventureiro deve ter sentido após esse tempo. Esta é uma experiência que não deve ser repetida no futuro. Às vezes, navegando na rede, você pode encontrar algumas imagens bastante impressionantes e até repulsivas. Agora se imagine sentado calmamente em frente ao seu computador ou smartphone. Você está procurando algumas imagens do buraco de ozônio para uma apresentação que vai fazer amanhã, mas enquanto você está imerso em sua pesquisa, a internet puxa uma imagem que de repente chama sua atenção. Você se aproxima da tela para ver melhor aquela mão ou pé cheio de buracos na superfície, mas você deixa cair a câmera e foge de seu quarto, horrorizado e suando. Você ainda tem tempo para escrever o nome da criatura responsável por todos esses buracos, um percevejo gigante da água. Mas não se preocupe, não tem por que se preocupar porque esse bug não pode causar tudo isso. Na verdade, essa imagem é puramente uma montagem que foi feita para assustar tripófobos como você. Então você volta calmamente ao seu quarto para trabalhar em sua apresentação, ainda um pouco assustado, mas aliviado, não é mesmo? Picada de inseto. Você já teve alguma vez uma reação dolorosa ou estranha a um inseto? Conte-nos sobre isso nos comentários. E como sempre, não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo.